Olá, meus queridos amados irmãos do Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje é terça-feira, 20 de abril, nós estamos na terceira semana da Páscoa. Acredito que nós já escutamos essa frase: coloca-se aos pés da cruz de Cristo. Então, por que devemos nos colocar aos pés de Jesus Cristo? Nós teremos resposta para essas perguntas se a gente buscarmos no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 15, no versículos 30 ao 31. No 30 nos diz da seguinte forma: numerosas multidões se aproximaram de Jesus, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. E Jesus os curou. E depois Jesus disse que teve compaixão deste povo. E completa também dizendo que ele não veio para curar os sadios, mas para aqueles que estão enfermos. Então a multidão ficou admirada, vendo que os mudos falavam, os aleijados saravam, os coxos andavam, os cegos viam, e glorificaram a Deus de Israel. A resposta é da seguinte forma: colocar-se aos pés de Cristo é glorificar a Deus. Assim, queridos amados irmãos de Cristo, glorificamos a Deus pelas nossas vidas, por tudo que nós estamos passando, pelo ar que respiramos, pelo alimento que se encontra em nossa mesa, pela alegria, o prazer e a vontade de trabalhar. E se algo acontece, mais e mais glorificamos a Deus, para que possa aumentar sempre a nossa fé. Queremos agradecer a cada um de vocês que sempre estão nos ajudando a este canal da comunidade e a todas as pessoas que estão fazendo as leituras, as reflexões. Que Deus continue abençoando abundantemente cada um de vós e assim permaneça conosco e ajuda mais e mais a cada um de nós levarmos a palavra de Deus aos nossos irmãos e todos aqueles que precisam escutar a palavra de Deus. Neste momento das nossas orações, possamos então agradecer a Deus mais uma vez pelo dom da vida. Sempre nós pedimos para que ainda temos tempo de poder pedir perdão. Se nós estamos ainda com o coração endurecido, se nós ainda estamos faltando pedir perdão, busque a Deus. Coloque-se aos pés da cruz e deixa Deus lhe mostrar aonde a necessidade, aonde que é preciso perdoar. E assim, juntos, possamos então glorificar a Deus pelo milagre que Deus operou em nossas vidas. Senhor, aumente a nossa fé. Ajuda-nos a ter coragem de professar a nossa fé como os santos fizeram. Ajuda-nos a discernir a vossa vontade e realizar de acordo com a luz do Espírito Santo. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos, de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram,
assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos, e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus, de pé à direita de Deus. E disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas ele, dando grandes gritos e tampando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 30. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vos salvareis, o Deus fiel. Quanto a mim e ao Senhor que me confiou, vosso amor me faz saltar de alegria. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção da vossa face, os defendeis bem longe das entregas dos mortais. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazeis? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. O pão do céu deu-lhe a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olá, queridos. Hoje a nossa reflexão nessa terça-feira mostra-se na primeira leitura, tanto na segunda, no Evangelho. O Salmo é belíssimo. Hoje a nossa primeira leitura ainda é uma continuação sobre a vida do Estevão, que sempre vem falando, mostrando essa fé belíssima desse homem novo. Estevão é uma pessoa de fé, um homem novo em Cristo, que deixou ele mesmo para viver Cristo nele, pois ele enfrenta os adversários de modo corajoso, sem se preocupar consigo mesmo. O seu único desejo é testemunhar a fé em Jesus Cristo. Ele deseja dar um salavanco, sacudir, acordar a comunidade cristã que se amedrontava pelas perseguições e corria um grande risco de se acomodar, tornando-se uma simples seita judaica ou permanecendo-se mais voltada para as tradições do que
aceitar Cristo, do que ter essa novidade de deixar deles mesmos poder viver em Cristo. Esse Santo Estevão, ele compreendeu essa novidade que Jesus Cristo anunciou. Então ele rompeu com tudo isto, com tudo que implicava, tudo que era tudo em relação à tradição dos fariseus, dos saduceus, dos novos movimentos judaicos, com a necessidade de não se deixasse aprisionar em compromisso de qualquer gênero, mas ele se libertou dele mesmo para viver Cristo. E assim, não por acaso que Saulo será o seu continuador. Saulo é o apóstolo Paulo, que futuramente vai ser mudado. Ele deixará de ser chamado Saulo para chamar-se Paulo, quando ele, no caminho de Damasco, encontra-se a luz de Cristo. Assim firmado é então essa diferença cristã, acentuado nessa nova fé, mesmo correndo o risco de rotular com o passado. Santo Estevão mostra um caminho que nós devemos perseguir, um caminho que nós devemos ter para conseguirmos é Cristo. No Evangelho mostra-se que nós vemos os judeus, eles pediam mais sinais. Não via aqueles que Jesus lhe dava, eles não observavam o que Jesus estava mostrando naquela hora. Eles queriam mais, eles queriam saciar-se o estômago, eles queriam saciar-se para eles mesmos. Eles não viam a ação de Deus nas ações que Jesus mostrava. No passado, houve sinais, mas agora os nossos pais, ele falava assim que nossos pais comeram o maná que caiu no deserto, conforme que está escrito. Mas o maná não era um verdadeiro pão do céu. E Jesus mostra, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O maná não era um alimento, era um alimento material. Ainda que descido do céu, como chuva ou como a neve, ele continuava a ser um alimento material. Era um dom da providência divina que apareceu para matar a fome do povo que estava perdido no deserto, porque era um alimento material. Então, por isso que o povo se fartou-se dele. E como um alimento material, o povo dizia: eu não quero mais isso, já estou enjoado de comer esse pão, eu quero algo mais. Então Jesus mostra que ele é o verdadeiro pão do céu, o verdadeiro pão oferecido pelo Pai. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Mas os judeus, eles não compreendiam, eles não reconheciam, porque exigia esses sinais ao seu gosto. Eles exigiam os sinais daquele povo perdido. Eles exigiam os sinais que falavam que esses pães, eles não saciam. Eu não quero, eles enjoam. Então eles não compreendem esses sinais, esse gosto do verdadeiro pão descido do céu. Não cabe, não aqueles que lhe eram dados. Eles não acreditavam mais, porque eles só viam pão, pão, pão. Eles não viam outra coisa. Para eles o pão não era saciável mais, ele já era enjoativo, eles queriam algo mais. Então Jesus convida eles a uma aparência para além, para o mais. Mostra para eles quem é o verdadeiro pão do céu. Aquele alimento que sacia, aquele alimento que mata a fome. Aquele alimento que sempre
Todo momento que nós necessitamos estar ali ao nosso lado para nos darmos a verdadeira palavra, o verdadeiro alimento, a verdadeira bebida. E assim mesmo Jesus, ele falava de si mesmo, do dom que ele mesmo fazia como verdadeiro pão do céu. A Eucaristia, que está no centro da comunidade e da sua missão, tem um grande poder de transformar. Seja ela social, seja ela de todas formas, ela sacia. E assim possamos então recordar também o ensinamento de São João Paulo, que quando ele escreveu na carta encíclica Redemptor Hominis, ele diz que a civilização do amor tem o seu centro na Eucaristia. E assim possamos então termos essas palavras de Cristo nesse dia de hoje. Muitas vezes nós não vamos ter alegria de podermos alimentar de Deus, alimentar de Cristo na Eucaristia. Muitos estão sem a Eucaristia. Mas possamos, neste momento, alimentarmos da palavra de Deus e assim aumentarmos a nossa fé e acreditarmos em Deus, para que assim possamos mais e mais alimentarmos de Deus, alimentarmos de Cristo. Estamos sempre alimentamos do Espírito Santo. Que assim a Trindade Santa esteja sempre conosco. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.